Uma inscrita acabou me perguntando como definir na prática a diferença entre ação de oportunidade e ação de previdência. E a dúvida dela é muito pertinente porque eu citei a respeito do Bradesco e de que o Bradesco, na minha visão, seria uma ação de oportunidade. Por isso, vamos tentar definir aqui com o máximo de precisão como montar a sua carteira de oportunidade e a sua carteira previdenciária. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Bradesco, na minha visão, não é uma empresa da carteira de previdência, apesar de ser um bancão. Veja, inicialmente você poderia pensar que qualquer ação que seja do setor bancário, elétrico, seguro, elétrico e energia, saneamento e também telecomunicações seria uma ação da carteira previdenciária. Só que não é bem assim. É preciso olhar individualmente para as empresas. Esse BEST criado pelo Barsi seria uma tendência de serem ações daqueles setores para uma carteira previdenciária. Lembrando que o Barsi divide a sua carteira de investimentos dessa forma, e é uma forma interessante de dividir, porque ele acaba focando em ações previdenciárias, é a grande composição da carteira dele. Eu sigo mais ou menos dessa forma. Eu coloco 70% da minha carteira focada em previdência, ou seja, ações que pagam bons dividendos, e os outros 30% eu acabo pulverizando mais a minha carteira em ações que eu considero como oportunidades. O que seria ações que eu considero como oportunidades? São aquelas ações que eu vislumbro um potencial de valorização muito maior do que as ações previdenciárias, só que elas não vão te pagar tantos dividendos assim. Só que como elas vão se valorizar muito, eu acabo vendendo em algum alvo que eu acabo definindo, e os recursos advindos dessa venda, eu aloco parte deles na minha carteira previdenciária, que eu apenas compro e faço crescer, e outra parte eu posso buscar outras oportunidades que eu acabe vislumbrando naquele momento no mercado. É por isso que o Barsi comprou o Taurus no passado, a Unipar que passou a ser uma ação de previdência. Veja, Unipar inicialmente era uma oportunidade para o Barsi, mas hoje ele vislumbra como uma ação de previdência, que vem pagando dividendos enormes para ele. Então, inclusive, essa definição não é fixa. Uma ação pode se tornar da carteira previdenciária ou pode se tornar da carteira de oportunidade. Não confundir a carteira de oportunidade com empresas de growth, ou seja, empresas de forte crescimento. Dizer que uma empresa vai se valorizar muito não significa que ela vai crescer muito. Defina essa distinção. Por quê? Uma empresa que cresce muito é uma empresa que ou cresce demais as suas receitas e não cresce tanto o seu lucro, ou seja, ela está numa fase de crescimento que impossibilita ela ter um lucro alto. Vou te dar exemplo de empresa nesse sentido. No caso, é a Pets. Você vai perceber como é uma empresa de forte crescimento, não necessariamente uma empresa de oportunidade. Aqui está o crescimento da receita de Pets. Veja, em 2019 a receita dela não passava de 900 milhões de reais. Depois, em 2020, já foi acima de 1 bilhão. 2021 superou 2 bilhões. 2022, quase 3. E talvez esse ano acabe ultrapassando 3. Veja como uma empresa de forte crescimento, forte growth. Só que o lucro fica aqui embaixo. Olha o lucro. 50 milhões, 75 milhões, subiu um pouquinho, caiu de novo. Então veja que o lucro é mais volátil. Então isso seria uma empresa de crescimento, mas nem sempre uma oportunidade. Por que nem sempre uma oportunidade? Porque a empresa não é exatamente muito barata, se você olhar para indicadores clássicos como o PL. E ainda você tem empresas que crescem muito e continuam dando lucros crescentes. E aí são as joias raras. É o exemplo de VEG, que não é uma oportunidade de maneira nenhuma. Ela negocia com PL elevado, mas não necessariamente porque o PL elevado ela é cara, já que VEG consegue crescer os seus lucros, também as suas receitas, a uma taxa superior a 20% ao ano. Só que não é uma oportunidade. É uma empresa que negocia múltiplos. O mercado acaba sendo mais eficiente na precificação de VEG, porque ela é uma empresa excelente. Mas sim, uma empresa da carteira de oportunidade pode ser uma empresa com alto potencial de crescimento, mas pode ser, não necessariamente é. Como é o caso da Cosan, que poderia ser colocada numa carteira de oportunidade, como de fato é, no sentido de preço, oportunidade, com base no preço baixo, e também no sentido de crescimento da empresa. É o que a Cosan busca como holding. Mas vamos voltar ao Bradesco para você entender o meu ponto. Porque o Bradesco não é uma empresa da carteira previdenciária. O que definiria o Bradesco como uma empresa da carteira previdenciária? Uma ação que paga bons dividendos. O Bradesco paga bons dividendos? Vamos olhar para a média do dividend yield histórico aqui no Investidor 10. O dividend yield histórico dos últimos 5 anos foi de 6,87%. Se você se pautar apenas por isso, você poderia dizer, bom, o Bradesco é sim uma ação da carteira previdenciária, porque ele paga pelo menos 6% de dividend yield histórico, que é o mínimo definido pelo Décio Bazin no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Só que não é bem assim. Esse não deve ser o único critério que você deve utilizar. Primeiro ponto, a empresa deve já estar em um estágio de crescimento lento ou próximo de ser lento, porque daí ela vai acabar pagando dividendos maiores. Uma empresa mais sólida, ela vai acabar pagando dividendos maiores. É o caso do Bradesco, já está no estágio de crescimento bastante maduro, não tem mais tanto para onde expandir o banco. Então, a princípio, sim,
sim, além de ser um bancão, seria uma ação elegível para a carteira previdenciária. Paga 6% de yield, também poderia ser elegível, mas tem um detalhe. Veja só o que aconteceu em 2013, o banco pagava 78 centavos por ação, beleza, foi crescendo o dividendo, chegou a pagar 1,29 em 2015. Aí teve um decréscimo por 3 anos, voltou a pagar aqui, ó, algo em torno de R$ 1. Aí disparou o dividendo, nossa, parecia ser uma empresa excelente para a carteira previdenciária, e aí o dividendo começou a desabar, pagando menos de R$ 1. E essa é a tendência atual do Banco Bradesco, mesmo nesses patamares de cotação em que o banco acabou despencando por conta dos balanços ruins, seja pela crise de crédito que assolou o país, seja pelo efeito Americanas. E veja, como esses dividendos não são crescentes, são voláteis, você não pode inserir o Bradesco na carteira previdenciária. Carteira previdenciária deve ser composta por empresas que têm histórico de proventos consistente, então olhe pelo menos os últimos 5 anos, que ela lhe proporcione no mínimo dividend yield de 6% e, principalmente, que esse dividendo seja crescente. Não dividendo decrescente ou ultra volátil, como a gente vê aqui no caso de Bradesco. É isso. Quando você olha para o modelo de Gordon, para a definição do valuation com base no dividendo descontado, ele coloca uma taxa de crescimento na perpetuidade dos dividendos. Ora, se a empresa não crescer os seus dividendos, não faz o menor sentido continuar com ela na carteira de previdência. Mas ela pode ir para a carteira de oportunidades, não necessariamente uma empresa de crescimento. Veja, o Bradesco não é de crescimento e não se encaixa numa carteira de previdência. Então, por que ela seria da carteira de oportunidade? Como eu acabei comprando o Bradesco com essa finalidade? Porque teve uma queda monstruosa. O banco sofreu a maior queda diária em 24 anos no ano passado, por conta dos motivos que eu elenquei, efeito Americanas e balanços ruins pela crise de crédito. E isso gerou uma oportunidade, porque como o banco já é consolidado, tem tradição, tem histórico de lucratividade, é um banco que é muito mais fácil dele se recuperar do que simplesmente ele vir a quebrar. Então, em razão dessa maior tendência de recuperação, ele acabou se mostrando como uma grande oportunidade. E de fato o foi, porque se você olhar aqui para onde foi a cotação do Bradesco, ele negociava a 11, 12 reais e agora está negociando as ações ordinárias a quase 15. Meu alvo é vender nos 20 reais. Por quê? Porque eu não pretendo ter ali o Bradesco por muito tempo. Como eu disse, não é uma empresa que vai crescer muito e não é uma empresa que tem se mostrado como uma boa pagadora de dividendos. Mas Luan, onde ficariam as empresas de crescimento? Elas não estão na carteira do Barça? Sim, estão na carteira de oportunidades, mas como uma coincidência, não como uma necessidade. Isso não quer dizer também que na carteira previdenciária você vai ter apenas ações caras, de maneira nenhuma. Você busca comprar boas pagadoras de dividendos a bons preços. Você define o preço teto para aportar com margem de segurança. Foi o que eu fiz com o Banco do Brasil, que eu defini um preço teto de R$ 45. Hoje o banco está na casa dos R$ 50, não compro mais, mesmo sendo da carteira previdenciária. Na carteira previdenciária, você não vende as ações. Você só acumula, mas você também não compra a qualquer preço. Você cessa as compras quando chega no seu preço teto. E as ações da carteira de oportunidade também. E ainda você deve exigir mais margem de segurança na carteira de oportunidade porque você quer um ganho de capital bem superior. Então, ao passo que na carteira de previdência você exige um retorno mínimo de dividendos, e aí você pode ter uma margem de segurança menor, porque os dividendos vão diminuir o seu risco, vão compensar esse risco que você está assumindo. Na carteira de oportunidades, onde você inclusive diversifica muito mais, você tem que exigir uma margem de segurança maior, uma distância maior entre o preço de mercado e que você está comprando a empresa e o preço-alvo que você define ali para aportes. E ainda depois o alvo que você pretende vender a ação para, com essa alavancagem patrimonial, aportar nas ações da carteira previdenciária. Portanto, voltando aqui para a Cosan. Cosan, eu preferi aportar até os 17, embora seria possível aportar até os 19 como preço teto. Meu alvo de saída, R$ 30. Então veja a distância que eu coloco, uma distância alta. Banco do Brasil você não tem tanta essa necessidade, porque é uma ação que você vai acumulando para ganhar cada vez mais dividendos. Um dia a Cosan pode se tornar uma ação da carteira previdenciária? Pode, se a Cosan parar de se endividar para tentar crescer cada vez mais. E aí ela começar a distribuir mais dividendos. Enquanto isso não acontecer, ela vai continuar ali com viés mais de crescimento. E VEG se encaixaria numa carteira de previdência ou numa carteira de oportunidade? Veja, se você seguir estritamente o método do Barsi, ele não compraria VEG, por considerar uma ação mais cara. Eu prefiro comprar. Eu acabo inserindo VEG, por incrível que pareça, na minha carteira de previdência. O que? Você tá maluco, Luan? Não, é uma empresa que eu só acumulo, eu nunca vendo VEG. E eu sei que os dividendos de VEG irão crescer no futuro, como vem acontecendo. Vou te mostrar na prática.
prática. Primeiro ponto, VEG paga um dividendo bom. Ela tem um payout excelente e estável. O payout ratio dela, próximo de 50%. Banco do Brasil é 40%. Acontece que ela é bem precificada. Olha aqui os dividendos de VEG, como vem crescendo, tá? Então veja, é uma ação que se você compra hoje, vai ter um dividendo muito grande lá no futuro. Então eu coloco ela numa carteira previdenciária porque ela tem muito crescimento pela frente. E não dá para colocar numa carteira de oportunidade porque ela não é muito barata. Então eu tento fazer essa compatibilização para não perder boas empresas na minha carteira. Lembrando que eu montei a carteira Philip Fisher com essa finalidade de colocar ações de alta qualidade que o preço não é tão barato assim, justamente para fazermos um backtest. Essa carteira está lá na área de membros associado ao Mirai. Ainda, há o tipo de empresa como a Ambev que eu não consigo colocar em nenhum tipo de carteira, nem previdenciária, nem de oportunidade, nem nada. Por quê? Porque é uma empresa de crescimento lento, como é o caso do Bradesco, que tem um payout alto, olha o payout superior a 80%, então seria de dividendo, mas entrega um retorno de dividendo baixíssimo, dividendos inclusive que decrescem, subiu um pouquinho no último ano, volatilidade nos dividendos caindo, ou seja, não consigo colocar a Ambev em lugar nenhum. Portanto, não compro Ambev. O retorno, provavelmente, que eu teria comprando hoje Ambev seria muito baixo ao longo do tempo. E aí é um custo de oportunidade muito grande. Portanto, para diferenciar uma ação da carteira previdenciária e aquela que você coloca na carteira de oportunidades, lembrando que na carteira previdenciária você concentra mais as posições. Tem no máximo ali 5, 6 ou 8 ativos. Na carteira de oportunidades você pode pulverizar mais, pode ter mais de 10 ativos, já que você precisa se valer da convexidade para obter ali, na maioria daquelas empresas, ou na minoria, mas que compensem o erro que você teve naquela maioria de ações, uma alta expressiva que possa fazer com que você venha alimentar a carteira previdenciária. Não é simplesmente vir aqui no Investidor 10, embora isso ajude bastante, colocar o setor. Então eu vou colocar aqui setor financeiro, quer dizer que todas as ações do setor financeiro vão ser da carteira previdenciária. Aí nós temos o Bradesco, que eu falei que não serviria para isso. A Itaúsa também não, seria para uma carteira de oportunidade, por isso que eu aporto apenas até os R$ 9. A gente sabe que o dividendo de Itaúsa é bastante volátil, justamente porque ela fica nesse ciclo de crescimento oscilando. Ora ela retém mais lucro para crescer, como agora, ora ela distribui mais dividendos, porque daí não tem mais tanta oportunidade de aquisições. Itaú Unibanco não seria uma empresa que eu colocaria na carteira previdenciária, nem de oportunidade. Então veja aqui os dividendos de Itaú, baixíssimos, oscilantes, assim como o Bradesco. Não se vislumbra também tanto potencial de valorização ou de crescimento em Itaú, também não faria parte de nenhuma carteira. E isso para minha carteira pessoal, não é recomendação de investimento. Você tem ainda o Banrisul, muita gente poderia pensar que é uma grande oportunidade, porque o PVP é baixo, não olhe só para o PVP. Na verdade, o Banrisul é sim de uma carteira previdenciária, não tem tanto potencial de crescimento, mas consegue entregar um bom dividendo. BTG Pactual não é da carteira de previdência, não paga bom dividendo, e nem é uma grande oportunidade, não é super barato. Mas sim, você poderia colocar na sua carteira de oportunidade, visando um alto crescimento que o banco vem entregando. Então é isso que você tem que olhar individualmente para cada empresa, mesmo que seja do setor bancário, financeiro, seguros, energético, saneamento e telecomunicações. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: empresas do setor de telecomunicações. Nós temos o que hoje? As principais: Telefônica, Oi, TIM, Unifique, Brisanet e outras aqui. Veja, a maioria delas não vai te entregar ali um retorno de dividendos bom. A maioria delas poderia ser inserida numa carteira de oportunidades, na verdade. Por exemplo, a Oi. Só que a Oi de oportunidade não tem nada. Vamos abrir a mais famosa de todas, a Telefônica Brasil. Veja os dividendos de Telefônica. Estão caindo. E qual é o crescimento da empresa? Será que cresce bastante? Não, cresce muito pouco. Receitas crescendo 2 a 5%. Lucro também ou cresce ou decresce. Retorno histórico em 10 anos. Perda de Bovespa, apenas 70%. Ou seja, é uma empresa que entrega dividendos decrescentes ou estáveis demais e que não tem alto potencial de crescimento, nem lá negocia a preços interessantes. Também estaria fora. Seria quase o caso de Ambev ali que eu elenquei para vocês. Além disso, o setor de telecomunicações em si, na minha visão, segue com um grande risco, uma grande incerteza que poucos falam, que é justamente ali a guerra contra as Big Techs norte-americanas. Se você pega a internet da Starlink que ingressou no país, já tem dominado as áreas rurais aqui no Brasil. Ainda você tem a Amazon, que vai oferecer telefonia móvel sem custo para assinantes Amazon Prime. Como ficarão as tarifas dessas telefônicas do nosso país quando isso acabar ingressando no Brasil? Portanto, o setor de telecomunicações não é tão perene assim, ao menos não no Brasil. A mensagem é: não há uma definitividade na separação do que é carteira de oportunidade e do que é da carteira de previdência. Você vai ter que analisar ponto a ponto de cada empresa pelos critérios que comentei aqui. E aí, definindo se a ação é da carteira de oportunidade ou de previdência, você vai definir o tamanho da sua participação. Se é uma empresa da carteira de oportunidades, sua participação deve ser bem pequena. Eu fico geralmente entre 1 a 3% por cada empresa da minha carteira de oportunidades. Por isso que eu acabo pulverizando mais esses 30% totais, em cada qual
ideal ali, eu coloco de 1 a 3%, a depender do risco da empresa. Nesse 70% aqui, que são as empresas da carteira de previdência, eu não defino exatamente um percentual máximo que eu vou deter. Vai depender do preço, da distância entre o preço atual de mercado e o preço teto. E aí, por isso que eu acabei acumulando tantas ações de Banco do Brasil, porque ela continuava muito barata. E aí passou a representar 30% da minha carteira de ações. Com o Barsi, por exemplo, a Unipar passou a representar 40% da carteira dele. Então, na carteira de previdência, você não precisa ficar tão apegado a um máximo de exposição que você vai ter naquela empresa. Afinal, ela paga muitos dividendos de forma crescente, sustentável, e isso vai reduzindo o seu risco conforme os dividendos que você vai recebendo. E ainda, para fechar, existem empresas que podem ser tanto de oportunidade quanto da carteira previdenciária ao mesmo tempo. Quer um exemplo? Petrobras. Comprei Petrobras próximo ali dos R$ 20, justamente para quê? Aproveitando aquela oportunidade em que o preço da ação estava muito depreciado, então seria da carteira de oportunidade, ao mesmo tempo em que a companhia vem pagando ainda muitos dividendos, de tal modo que eu extraio aqueles dividendos, aplico em outras ações, principalmente da carteira previdenciária, reduzo completamente o meu risco extraindo esses dividendos, e ainda se a ação vir a disparar, eu ainda ganho com essa valorização. Então ainda há esse meio do caminho em que você pode ter uma mesma empresa ao mesmo tempo estando nas duas carteiras. Mas, detalhe, nesse caso, você deve deter uma participação que faça a empresa estar mais enquadrada na parte de oportunidade. Afinal de contas, na carteira de oportunidades você define um máximo de participação. Eu não ultrapassaria 5% em uma ação que você definiu primariamente para a carteira de oportunidades. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro, adicionar o nível 2 e ter acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta, em que mostro como você não cai em ciladas de corretoras ao escolher fundo de investimento. Você tem aulas de indicadores da análise fundamentalista, o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Você tem aulas sobre valuation, fluxo de caixa descontado, o indicador do Peter Lynch que me permitiu comprar VEG com desconto. Você tem sobre a estratégia do earning yield. Você tem aulas sobre small caps, sobre opções, aluguel de ações e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisá-la, uma carteira já existente, por escrito ou via consulta individual comigo por 1 hora, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ou até mesmo me contratar para fazer a gestão do seu patrimônio. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui embaixo, ou através do meu Instagram, que também fica aqui na descrição. Mas já comenta aqui embaixo como você classifica Bradesco dentro da sua carteira de investimento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.